Você já se perguntou como é o sabor de alguns animais exóticos? Seja por restrições legais, princípios e valores ou por motivos pessoais. A verdade é que nem todos têm a coragem de encarar esse tipo de experiência, por isso no vídeo de hoje, mostraremos os relatos e opiniões daqueles que se aventuraram nesse universo polêmico e incomum da gastronomia, portanto fique comigo até o final, e descubra quais são as impressões deles sobre o sabor desses animais exóticos. A carne de jacaré é considerada branca e uma grande aliada à saúde, sendo rica em proteína, fibras, vitamina B12 e vários minerais importantes. Os maiores consumidores dessa carne hoje no Brasil são Goiás, São Paulo, Brasília, Minas Gerais e Santa Catarina. Um usuário do Reddit elogia como a carne de jacaré é boa dizendo o seguinte: é como um cruzamento entre frango e peixe. A textura é escamosa como peixe, o sabor está mais próximo de um animal terrestre de carne branca como frango ou porco, de acordo com Holly Bailey do The Greatist. O jacaré tem baixo teor de gordura e calorias e é rico em proteínas, embora esses benefícios nutricionais sejam eliminados quando você o pede frito, como geralmente vem no sul. Se você tiver a oportunidade de experimentar o jacaré, Bailey diz que o melhor corte é o rabo, que tem sabor suave e textura parecida com a da vitela. A carne de avestruz já foi muito reverenciada no Brasil, mas há cerca de 10 anos atrás, a falta de cuidado e de responsabilidade com a criação e a má administração financeira de algumas fazendas afundaram boa parte dos investidores e com eles a produção dela quase desapareceu do nosso país, originário da África. O avestruz possui a carne vermelha rica em proteínas semelhante à bovina, no entanto, ela é extremamente magra e com muito mais benefícios à saúde. Um site americano expôs sua opinião sobre a carne que parece ser incrivelmente popular. O sabor, a textura e a cor são semelhantes aos da vitela e da carne bovina, mas o avestruz tem metade das calorias e menos gorduras que a carne de boi e porco. Isso além de ter menos colesterol do que o frango, a avestruz é definitivamente superior a essas carnes. E ele não está sozinho em sua opinião sobre a carne do animal. Euripidez no Reddit diz que o avestruz é talvez a melhor carne de todos os tempos, é comparável a um bom filé mignon, nada parecido com o frango. Outra pessoa também descreve que apesar de suas semelhanças com os pássaros, o avestruz não tem gosto de frango. Na verdade, sua carne vermelha tem um sabor mais parecido com um bife grande e suculento. Embora comer água-viva possa parecer um pouco estranho a muitas pessoas, as águas-vivas de fato são consumidas em alguns lugares da Ásia como parte da culinária tradicional há várias gerações, sendo muito valorizadas por seus benefícios à saúde. Mesmo nem todos na Ásia consumindo a água-viva da mesma maneira, a forma mais comum do animal que você pode encontrar é sendo servido em sopas, petiscos e saladas. Além de algumas partes da Ásia, as indústrias de exportação dessa iguaria também são encontradas na Austrália, Argentina, Namíbia, Nicarágua, México e Estados Unidos. O reditor ProAjuma descreveu a água-viva como mastigável e um tanto sem gosto por si só, e ele continua: só comi com molho de mostarda forte, e fica muito bom assim. Outro que também experimentou a água-viva deu sua opinião explicando o seguinte: na verdade, depende da espécie e da condição. Água-viva seca e processada, cortada em tiras e usada como macarrão em comidas asiáticas tem apenas o gosto do molho que foi usado, isso além de ter uma textura de elásticos, e finaliza dizendo: águas-vivas frescas têm gosto de água salgada, embora uma espécie de água-viva de peixe também chamada de carambolas do mar, possa ter algum tipo de secreção tóxica porque o seu sabor era amargo na língua. Apesar de ser legalizada para consumo apenas em 1980, a carne de canguru já era consumida pelos aborígenes da região há pelo menos 40 mil anos. Sendo uma especialidade australiana,
Embora vários países da Europa e Rússia também sejam um dos maiores mercados consumidores dessa iguaria, essa carne é obtida através da caça ou da criação em cativeiro, mas como o animal é considerado endêmico no seu país e esses marsupiais têm o status de animais protegidos, a sua caça teve que ser regulamentada estando liberada apenas durante um determinado período do ano. O coproprietário do Sault Mile Creek, Andrew Jordan, descreveu o seguinte: as pessoas na América esperam que o canguru tenha gosto de carne de caça, como o buffalo alce, quando na verdade ele tem gosto de filé mignon doce. O canguru é magro, além de saborosa, a carne tem menos colesterol e menos gordura. E quando se trata de cozinhar a carne, Jordan afirma, cozinhamos mal passado a médio, porque quanto mais quente a carne fica, mais seca e pegajosa ela se torna, perdendo todo o seu sabor. O prato da carne nos restaurantes chega a custar $80 ou até mais. Além disso, diversos produtos com essa matéria-prima podem ser encontrados em mercados e lojas por todo o país, como salsichas de canguru disponíveis em supermercados, carne seca gourmet de canguru, pizza e vários outros. A carne de urso tem sido um alimento básico nas mesas de jantar da América do Norte por séculos e é amplamente valorizada por suas diversas utilidades. Embora seja possível caçar ursos para consumo pessoal na maioria dos estados, caçar comercialmente é ilegal em todos eles a menos que a pessoa possua uma licença para venda. Se uma pessoa abater um urso, ela poderá compartilhar sua carne com amigos e familiares, porém não poderá obter lucro com a carne do animal. A caça ao urso requer uma licença estadual, e só é permitida durante a temporada de caça designada. Embora seja raro encontrar carne de urso à venda em açougues locais, algumas empresas nos Estados Unidos possuem licença para comercializar essa carne. David Sommerstein, da NPR, descreve a carne de urso como uma batalha de sabores. A carne é bastante fibrosa e apresenta um sabor de roleta russa. Ele explica que os ursos são onívoros, portanto o sabor da carne é influenciado pela última refeição do animal. Se eles se alimentaram de frutas vermelhas, isso é ótimo para o sabor da carne. Mas se sua última refeição foi salmão, a gordura do urso ficará impregnada com o sabor de peixe, o que pode não ser muito saboroso. Além disso, como os ursos são onívoros, eles podem abrigar larvas de um parasita desagradável chamado Trichina spiralis. Por isso, é essencial seguir cuidadosamente as técnicas de cozimento para garantir que a carne de urso seja segura para o consumo. Consumir carne de urso mal cozida com trichina pode causar doenças graves e até mesmo a morte em humanos, portanto é imprescindível cozinhar a carne de urso a uma temperatura interna de pelo menos 71 graus Celsius por pelo menos 3 minutos antes de prepará-la de outra forma. Apesar do grande felino estar em listas de ONGs de animais protegidos, ele não é uma espécie em extinção. Um porta-voz do Departamento de Agricultura deixou claro que a caça de leão para o consumo nos Estados Unidos não é ilegal, pode até ser incomum, mas não é crime. E é claro, a caça do animal só é permitida se for para o consumo próprio e não comercial. Mas mesmo com a caça comercial sendo proibida, essa carne ainda pode ser encontrada em alguns lugares específicos do mundo. Na prática, é talvez impossível que uma pessoa consiga ter a oportunidade de experimentá-la. Isso porque, além de não ser fácil de encontrar, a carne do animal ainda é bastante cara e os restaurantes não estão dispostos a colocá-la em seu cardápio. Aparentemente, o sabor depende da parte do leão que você está consumindo. O Matt Eater consumiu a carne e fez o seguinte comentário: os lombos são como javalis, tanto na textura quanto no sabor. Na verdade, tenho certeza de que você poderia fazer um teste de sabor duplo cego entre os lombos de um leão da montanha e um javali, e você tem 90% de chance de confundir os dois animais, e isso é assustador. A sugestão de preparo da Popular Science é a seguinte: cozinhe por 24 horas a 57 graus Celsius e terá um sabor parecido, com a carne de porco mais saborosa.
Por milhares de anos os nativos do Alasca Ártico dependeram da carne de baleia para a sua sobrevivência. A carne era colhida de caças legais e não comerciais que ocorriam 2 vezes por ano na primavera e no outono. Nos dias atuais, tanto nos Estados Unidos como em diversos outros países, a caça e o consumo de baleias se tornou ilegal. Já em outros, a carne é considerada uma iguaria por alguns e pode ser encontrada vendida a preços altíssimos em determinados locais do mundo. Os poucos países que ainda caçam baleias comercialmente são a Noruega, Japão e a Islândia, que encerrará a prática a partir de 2024. A carne de baleia é descrita como uma versão mais saborosa da carne bovina, com a textura que derrete na boca como o atum. É normalmente servida com muitos poucos temperos, mas para aqueles que não conseguem lidar com seu sabor não refinado, recomenda-se que a baleia seja curada, marinada ou coberta com algum molho saboroso. Hoje em dia, apesar da caça ser ilegal, ainda é fácil achar carne de baleia disponível no menu de muitos restaurantes da Europa. O consumo de animais exóticos é um assunto bastante complicado. Enquanto alguns defendem que a diversidade culinária é uma manifestação cultural legítima, outros levantam preocupações sobre a preservação das espécies e os impactos ambientais decorrentes do consumo desenfreado de animais exóticos. De qualquer modo, depois de ver o vídeo todo, conta pra mim, você teria coragem de comer algum desses, sim ou não? Escreva nos comentários suas opiniões sobre tudo que eu quero saber. Obrigado por ver até o final. Agora continue assistindo.